João 6:28. Perguntaram-lhe, pois, o que havemos de fazer para realizarmos as obras de Deus? Na minha versão está assim: que faremos para realizar as obras de Deus? Entendeu a pergunta? Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, nos ensinando, nos instruindo e pregando a cada um de nós. Amém. Essa é uma pergunta que não quer e acho que não vai calar. Que faremos para realizar as obras de Deus? Você já parou para pensar que a igreja do primeiro século alcançou todo mundo de então? A Bíblia diz que eles alcançaram todo o território possível. Todo o território possível. E eles iam de casa em casa. Sabe que eu estava pensando nisso? A igreja neotestamentária, a igreja do primeiro século não tinha rádio, não tinha gráficas, folhetos impressos, não tinha aviões, internet, televisão, nem a Bíblia, e ainda assim ela foi eficiente e alcançou todo o mundo da época. Por exemplo, em Filipenses 4:22 nos mostra que Paulo ganhava até mesmo soldados romanos em ocasião de suas prisões. Os santos de Roma vos saúdam, os também da casa de César. Paulo ganhou 14.000 soldados romanos ao todo. Por isso ele foi chamado embaixador em prisão. Um homem preso, todo mundo que teve contato com Paulo se convertia. Não somente com Paulo, mas com todos os apóstolos. Por esse motivo, exilaram João em Pátimos para que ele não convertesse ninguém. Os caras eram poderosos, gente. O que eles falavam era poderoso. Por exemplo, no caso da cidade de Samaria, vejamos em Atos capítulo 8, dos versos 5 e 6, o padrão de como Samaria aceitou o evangelho. Lembra da nossa primeira pergunta? O que faremos para realizar as obras de Deus? É uma pergunta que todos temos que responder. A pergunta dos discípulos. Vamos ver aqui, em Samaria, Atos 8, versos 5 e 6. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E o que acontece quando se prega a Cristo? Continua. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e o quê? Vendo os sinais que operava. Veja agora que você tem um padrão de como Samaria foi alcançada. Através do sobrenatural. Por exemplo, nos versos 14 e 15, diz assim, versos 14 e 15. Depois que Filipe evangelizou Samaria, curou enfermos, expulsou demônio, a multidão via os demônios saindo aos gritos, os milagres acontecendo, a fama da conversão de Samaria chega aos apóstolos. Diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, através de um diácono. Diácono. E diz assim, haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Você vê que o diácono não ficou. Estou brincando, brincadeira. Mas olha o que acontece. Os quais, tendo descido, oraram por eles para quê? Recebesse o Espírito Santo. Continua. Porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua. Então impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora perceba o seguinte, que aparentemente esse recebimento do Espírito Santo foi acompanhado de algo muito poderoso e muito sobrenatural. E
Por quê? Versos 18 e 19. Por que que não era só, recebi o Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Foi algo sem precedente. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Ora, Simão não queria algo que não fosse sobrenatural. Alguma coisa impressionante, alguma manifestação transcendente aconteceu para que Simão invejasse. Quem entende o que eu estou falando? De tal forma, verso 19, dizendo, dai-me também a esse poder. Você percebeu que o que aconteceu em Samaria não era apenas doutrinário também, mas era algo além da doutrina. Eram manifestações físicas de tal modo que o mago Simão queria comprar aquele poder. Se esse derramar do Espírito Santo não fosse algum tipo de manifestação sobrenatural aparente, o mago jamais iria pedir para obter. Ou seja, a igreja não nasceu fraca. A igreja não nasceu desanimada. A igreja não nasceu sem energia. Agora veja bem, a igreja não avançou porque ela tinha pregadores famosos. Deixe-me te falar uma coisa, abre parênteses. Muito pouco faremos do púlpito. A igreja não vai alcançar nada a partir do púlpito. Você sabia que se pegarmos todas as igrejas protestantes e católicas do mundo e tentar colocar todos os habitantes dentro dessas igrejas, não cabe? Muito pouco faremos através das pregações. Muito pouco faremos a partir do altar, a partir dos prédios. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo. Desses 8 bilhões, só 3 bilhões já ouviram falar de Cristo. Não estou dizendo que conhece. Não estou dizendo de alguém que rejeitou Cristo. Eu estou dizendo de alguém que já ouviu falar de Cristo. Ou seja, tem alguma coisa de errado, porque a igreja do primeiro século, sem a força política, monetária, sem a força tecnológica da época, alcançou todo o mundo de então. E a igreja dessa época não consegue. Não te parece estranho que a igreja do primeiro século avançou e não tinha pregadores famosos? A igreja do primeiro século avançou não é porque tinha pregadores eloquentes. A pergunta que nós fazemos é: por que a igreja neotestamentária era eficiente? E você concorda comigo que ela era eficiente? Quem concorda que a igreja era eficiente? É essas características que a igreja tinha que nós devemos buscar hoje. Eu vou te dizer o seguinte: a igreja neotestamentária, ela era eficiente por causa de 2 características. Eu vou deixar uma terceira, não vou colocar junto, mas ela é mais importante. E essas características que fez a igreja, e não só a igreja, como apóstolos avançarem, que nós devemos ter hoje. A pergunta é: o que faremos para realizar as obras de Deus? Mas antes, você já se perguntou como nossos pastores são formados hoje? Nós temos mais de 500 alunos em nossos institutos. Sou reitor e professor do Instituto Sabedoria e Graça. Nós temos módulos em cidades e igrejas. Eu viajo horas, dia inteiro, para dar 3, 4 horas de aula. E para eu não ir, só se eu estiver doente. E já teve vezes que eu fui doente.
não ir, tem que acontecer alguma coisa de muito estranho. Eu amo dar aula, mas amo pregar o evangelho. Tem gente que diz que evangelista não pode ensinar, mestre não pode pregar. Não leram a Bíblia, porque Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Ensinando-os. Toda pregação é um ensino, todo ensino é uma pregação. Ninguém pode pregar sem ensinar, senão ninguém entende. Então o que eu vou falar aqui não é ir contra as salas de aula, não é nada disso, eu vou contra mim mesmo. Talvez aqui eu tenha algum aluno, tem? Vai que tem. No Instituto Sabedoria e Graça, tem alguém aqui? Não tem aqui, mas sempre tem. A pergunta é, hoje os pastores são formados dessa maneira. Eles, os jovens, etc., vão para um seminário, e ali ficam 3, 4 anos, se é integral, ficam 4 anos, e ali eles começam a avançar no conhecimento, e quando eles saem de lá, eles já estão ali, obviamente, demandados por uma denominação, e vão se acoplando na denominação e viram pastores. O que acontece hoje nos seminários? Antigamente, os professores de seminário eram pastores, hoje são ex-alunos. Nos seminários se fazem assim, você pega os melhores alunos e propõe para eles um plano de carreira para serem professores. Eu não gosto. Já fui chamado, já até dei aula em alguns seminários, mas não gosto. É muito engessado. Então, nem tenho tempo para isso, que eu tenho a minha própria logística que Deus me deu. Imagina você. O camarada nunca plantou uma igreja, foi simplesmente um bom aluno, tirou excelentes notas, agora está ensinando pastores a plantar a igreja. Entendeu o que eu estou falando? Você entendeu? Ele é um aluno, um excelente aluno, que deixou de ser aluno e virou professor. Ele nunca plantou uma igreja, nunca discipulou ninguém, nunca pastoreia ninguém, mas ele é um baita didático. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que tudo tem que ter o seu limite. Veja, e são esses que estão nas nossas igrejas, pregando, e o povo ano após ano tentando ver o que aquele camarada tem de Deus para passar para ele. Porque ele tem um anel, porque ele se formou 4 anos no seminário. O que eu vou te dizer? Eu passei, são 8 anos estudando, ao todo. Nunca em nenhuma das minhas matérias me ensinaram como orar e jejuar. Nunca me ensinaram caráter. Isso não é ensinado no seminário teológico. Não é. Não é o papel deles. Mas caráter, talento sem caráter é catástrofe. Uma catástrofe anunciada. E o que acontece? Esses camaradas que entram e saem dos seminários, eles entram e saem todos os dias com muito conhecimento, com uma oratória homilética perfeita, uma exegese invejável, uma hermenêutica imensurável, e o povo ali ano após ano esperando o que de Deus ele pode trazer para ele. O que nós precisamos hoje é de uma experiência para colocar em prática o que nós aprendemos. A igreja, em alguns lugares, precisa fazer um regime de conhecimento. Eu não estou sendo exagerado, não estou pregando ignorância, gente. Seria uma incoerência da minha parte. Eu digo que o que acontece hoje é uma confusão teológica. Vem um camarada na internet e prega para você sobre arrebatamento. Você fala, eu sou pré-tribulacionista. Aí você vai e ouve um outro, agora ele é pós. Aí você vai e muda a cabeça, não, agora eu sou pós. Agora eu creio que a igreja passa pela tribulação. Aí vem um outro e tenta e prova lá por A mais B que nem arrebatamento tem. E o cara agora está numa bagunça na cabeça dele. Aí vem um e fala assim, eu sou calvinista, eu creio na predestinação. E ele prova por A mais B que não existe livre-arbítrio, que tem. Aí o cara, eu creio. Aí daqui um pouco ele começa a ler John Wesley. Porque John Wesley é fantástico. Não, eu creio que tem a responsabilidade humana. Eu creio que não tem esse negócio de predestinação. Veja você
que nós não precisamos mais de experiências, de coisas que falem, de coisas que hoje você sabe, daqui um pouco você já não sabe. Tem muita gente gorda de conhecimento. E esse negócio é interessante porque você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na mente e o diabo no coração. Eu também não sou igual do camarada que canta a música lá. Teologia para explicar, e tem gente que pensa que aquela música é linda. Fala, ninguém explica a Deus. É mentira isso. Os profetas explicam a Deus, a Bíblia explica a Deus, e você também deveria explicar. Porque isso é ser testemunha. Você pode ser testemunha de alguém que você não conhece? Como é que você não pode explicar de alguém que você é testemunha? E a gente vai cantando essas coisas, sendo papagaio e repetindo essas besteiras. Como é que você não explica Deus se você não fala dele? Ah, eu não explico Deus. Deveria. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o quê? A igreja do primeiro século, ela teve sim salas de estudo, vai por mim. Ela teve sim estudo bíblico, ela teve sim tudo isso. Mas ela não nasceu dentro de uma sala. Ela nasceu em cima do Monte Sião, quando o fogo desceu. A igreja não nasceu em uma sala. Ela não nasceu em um seminário. Ela nasceu na experiência e depois no conhecimento. Ninguém vai ter conhecimento antes de uma profunda experiência. Se você der o conhecimento para uma pessoa antes de ela ter uma experiência com Deus, ela morre antes de nascer. E é o que acontece hoje. Muita gente se converte, corre para o seminário, não teve experiência com Deus, ele morre sem conhecer o Espírito Santo. Já pregando a palavra. Você conhece pregador assim? Ih, conheço muitos. Conheço pregador que não crê no Espírito Santo, gente. Conheço pregador que se falar do sobrenatural, ele ri na sua cara. Porque ele teve. Veja que o conhecimento afetou o status dele, mas não afetou sua conduta. Porque ele não teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência religiosa, não com Deus. Quem entende o que eu estou falando? Quem consegue entender o que eu estou falando? O conhecimento tem que vir depois da experiência. Primeiro a igreja de Corinto recebeu os dons. Depois Paulo veio alinhando. Não faça isso, não ore em língua nessa hora. Não faça isso. Depois que ele veio alinhando a experiência. Porque se o conhecimento vir antes da experiência, o conhecimento não vai receber a experiência. Se a experiência vir antes do conhecimento, o conhecimento nunca vai matar a experiência, porque ela é sempre mais forte. Sabe, a minha faculdade foi presbiteriana. Te juro. Mas sabe por que eu não me tornei um tradicional? Porque a minha experiência foi muito forte. Quando o camarada falava assim, língua estranha não existe, eu falo, o cara é doido. Quando o camarada fala, ninguém vê anjo, eu falo, é maluco. Quando o camarada falava assim, não existe homem ungido, eu falava, ficou doido. Tudo que ele falava no meu coração eu rejeitava, porque a minha experiência era muito forte. Eu vou contar só uma. Eu estava noivo dessa mulher. E chegamos num culto. Tinha um pastor espanhol pregando. E eu começando os estudos, eu falava que palhaçada. O povo ria, chorava, caía e etc. Eu falei, mas isso é uma babaquice. Para que essa meninice? E eu criticando ela. Mulher é interessante, porque mulher ela fala com o canto da boca e pensa que ninguém está vendo, só ela. Ela fala assim, com a boca, todo mundo está vendo. Eu falei, para de criticar. Mas gente, olha que meninice isso. Daqui um pouco o pastor olhou para mim e disse assim, ei, você, vem cá. Eu? É, você, vem cá. Eu olhei para ela e falei, vai vendo. O cara vai passar uma vergonha. Porque ele pensa que vai cuspir em mim, dar rasteira, soprar e não vai acontecer nada. Eu sou crente maduro. Veja que se o conhecimento vir antes da experiência, ele mata qualquer experiência que você possa ter depois. Se a experiência vem antes, o conhecimento nunca mata a experiência.
Aí vira uma mistura bacana. Deixa eu te falar, conhecimento sem experiência faz de você um religioso. Experiência sem conhecimento faz de você um fanático. O problema não está no conhecimento e nem na experiência. O problema está na ordem como cada um lhe é ministrado. Antes de nós promovermos conhecimento, devemos pedir por um intenso derramar do Senhor para que o nosso povo tenha experiência. Depois, nada vai matar. O pastor me chamou, aquele evangelista espanhol, e eu fui fono. Irmão, quando eu cheguei ao metro, eu não lembro de mais nada. Quando eu voltei, eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? Ela falou, veja na filmagem. Irmão, quando eu fui ver na filmagem, que mico. Tinha 2 pessoas me segurando. E eu caía, levantava e o pastor falava, tá bêbado, bebeu vinho novo. Ele zombava, olha aí o que o Espírito Santo fez com ele. Na frente de todo mundo. Quando eu cheguei em sala de aula, o cara falou, isso é palhaçada. Eu falei, eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vi. Não tem teologia que vai me roubar isso. Não tem teólogo, não tem Martin Lloyd Jones, não tem, pode pôr aí todos eles. Não tem Karl Barth, não tem nenhum que vai dizer, isso não existe. Para eles que nunca viveram isso. Para mim, eu sei quando o fogo ardeu no meu interior. Eu sei que eu não conseguia, de tanto que eu estava tomado, os meus sentidos tomados, a glória me ardia. Eu sei o que eu recebi. Não tem quem tira isso. Então, o título do livro que eu estou escrevendo, e o tema é A Experiência. Experiência é Deus tomar o controle de suas expectativas e te levar além do conhecimento intelectual e técnico. Não tem como se fazer uma teologia em cima da experiência. A experiência é feita para você não teologizar e nem filosofar. Por isso a experiência. Todo mundo que tentou disse, vamos ver como que é a sua experiência, se lascou. Porque a experiência já é feita para confundir os incrédulos. Como assim? A lavandeira agora falou que imagina você casado com uma mulher. E a mulher chega e fala, marido, estou grávida. E não é seu, filho. Aí é de quem? Não é do Espírito Santo. Como assim do Espírito Santo? Mas você ficou maluco? É do Espírito Santo. Gente, a coisa foi tão séria que todo mundo fala do caráter de Maria. Mas você já percebeu o caráter de José? Que ele foi tentar ir embora de madrugada para não difamar Maria. E o anjo apareceu e disse, o filho é do Espírito Santo. O cara assumiu o filho e pôs o sobrenome dele. Tanto que Jesus está na linhagem genealógica de José. Ok? Ele, na raiz, está como filho de José. Humanamente falando, foi registrado ali como filho de José. Você entende o que eu estou falando? Se ele é da tribo de Davi, quem era da tribo de Davi era José. Agora, pare para você pensar. O cristianismo nasce de uma experiência que nada tem a ver com o conhecimento teológico e intelectual. Nós estamos falando de coisa de doido. Todos os meus livros são técnicos teológicos. Esse novo livro é para o cara tomar um gardenal antes de ler. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante, presta atenção. Deus nunca pediu alguma coisa a alguém na Bíblia
sem primeiro dar a ele uma experiência. Não existe uma só pessoa que Deus pediu alguma coisa para ele sem antes dar a ele uma experiência. Vamos lá. Abraão nunca poderia ter feito o que fez se Deus não tivesse dado a ele a primeira experiência de falar com ele. Você também sairia da casa de seu pai. Você também quebraria os altares de seu pai. Você também sairia sem saber para onde ia, se Deus falasse com você como falou com Abraão. Abraão? Abraão? Quem é? Sou eu. Sai da casa de seu pai. Você também sairia. Abraão nunca teria feito o que fez sem antes ter tido uma experiência. Deus chama e fala com Abraão. Moisés jamais, e digo jamais, teria feito o que fez sem ter tido antes uma experiência. Eu também colocaria o meu dedo na cara de Faraó e enfrentaria ele, do tamanho que ele fosse, se Deus aparecesse para mim numa sarça e dissesse, Hernani. E eu iria sem nenhum medo. A experiência que Moisés teve vai ter medo por quê? Olha, Moisés, desce no Egito. Você vai ser para eles como um Deus e o seu irmão como um profeta. Mas eu vou dizer que o Senhor é quem? Diga, eu sou o que o Sou me enviou. Tá, e vai fazer, eu vou fazer 10 sinais no Egito. Deus contou a trajetória para Moisés. A experiência faz você ter confiança. A experiência, ela destrói todo o argumento da dúvida e da técnica. Quem tem uma experiência com Deus antes de qualquer coisa, ninguém, eu digo ninguém, nem nada, nem circunstância o frustra. O que essa geração precisa é de uma experiência com Deus. Eu estou falando grande. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que quando se revela, ele se revela da mesma maneira, já percebeu? Isso é muito poderoso. Jacó só enfrentou Esaú depois da experiência que teve com Deus na sua luta. Quando ele luta com Deus, então ele agora está confiante para enfrentar Esaú e saber que Esaú não vai matá-lo, porque Deus lhe deu uma experiência e lhe fez promessas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então agora Jacó para de fugir, depois que teve uma experiência no val de Jaboque, em Betel, e vai de encontro ao seu irmão. Alguém disse assim, pastor, o senhor tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz, Romanos 1,17, que o justo vive pela fé. É verdade. Mas antes do justo viver da fé, ele tem que ter a experiência do novo nascimento. Fale o que quiser. Qualquer pessoa que não conhece Deus, ele não sabe o que é viver da fé. Só vai viver da fé quem teve uma experiência. Então qualquer pessoa vai viver da fé depois de ter uma experiência com Deus. Não é uma experiência religiosa. Não é aquela oraçãozinha. Quem nunca fez essa oração, vem aqui na frente. Irmão, tem uma birra disso. Quem nunca fez, põe você para repetir a oração, eu aceito Jesus, não sei o que meu agora. Quem nunca fez, vem aqui na frente. Aí nós afetamos a posição do crente e não o caráter. O novo nascimento se tornou limitado a metodologias. A minha igreja é uma igreja em célula. A minha igreja começou numa célula, mas Deus não usa métodos, Deus usa homens. Eu vou dizer de novo, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Entendeu o que eu disse? Aonde estão em nossa geração os pecadores que vêm às lágrimas se entregar a Cristo? Eu já tive igreja que alguém chegou na frente e disse, não, mas eu não estou aqui para virar crente, eu vim aqui porque o pastor chamou para orar.
Alguns já tiveram essa experiência. Falta de experiência. Elias só pôde realizar as obras de Deus depois que teve a experiência de lidar com o poder sobrenatural. E aí, depois que ele viu o poder sobrenatural, ele verificou que funcionava. Deixe-me te dizer uma coisa poderosa. Ore por doentes. Espere os primeiros doentes a serem curados. Depois pode começar a enfileirar doente por doente, todos serão curados. Depois da primeira experiência, todos que vierem serão curados. Ore por um surdo. Quando o primeiro surdo for curado, põe todos em fileira e todos serão curados. Porque a experiência fortalece a fé de quem recebe e a fé de quem ministra. Os primeiros doentes que eu orei, nenhum era curado. Levanta e anda, levantava e caía. Está ouvindo? Não ouvia? Mas eu te digo, desistir? Que desistir, irmão? Pensa num camarada que teve uma experiência inicial de ministério. Pensa em alguém que viu, com 15 anos de idade, em Palmeiras de Goiás, uma mulher vomitar o câncer. Eu era gago. Estava na casa de uma mulher. A mulher estava com câncer em estado terminal. Ela pediu se alguém poderia orar por ela. Eu orei. Na hora ela vomitou o câncer. Essa experiência marcou a minha vida. Nunca mais eu tive medo, timidez ou vergonha de orar para qualquer doente. O que nós precisamos em nossos dias é de uma experiência. Eu sei que tem muitos ministérios grandiosos, com grande conhecimento. Mas mesmo assim, em nossos dias, nós temos líderes, pastores, que estão vazios, deprimidos e amargurados. O que muitos precisam é de uma experiência com Deus. Aquela experiência que não importa a dor que você está sentindo, você vai dizer, eu sei quem me chamou. Quando eu ouço essas notícias de pastores sucumbindo emocionalmente, eu imagino qual foi o nível da experiência. E eu vou te dizer por quê. Quando você tiver uma experiência com Deus, daquela doida, maluca, você não vai querer dormir. Você não vai querer comer. Você não vai querer fazer nada. Você vai querer ficar em oração. Você vai chorar por dias e até semanas. Quando você tiver uma experiência, dia 24 de setembro de 2011, eu estava no meu período de oração em São Luís do Maranhão, num quarto de hotel. Era 9 horas da manhã, bateu na porta do quarto. Quando eu abri o quarto, entrou um camarada e sentou na cama. Quando ele sentou na cama, eu fui para cima dele e falou, folgado. O cara bate na porta do hotel, entra e senta na cama. Quando eu cheguei, olhei no rosto dele. Era um anjo. Tu não acredita? Problema seu. Eu não preciso que você acredite em algo para que seja verdade. Tem gente que diz, não acredito em Deus porque eu nunca o vi. Ainda assim ele existe. Eu perguntei a um rapaz, você tem quantos anos? 40. Eu estou te vendo agora pela primeira vez. Há 40 anos atrás você não existia? Quando eu olhei aquele anjo, era dia do meu aniversário. Eu liguei para minha esposa na hora, em gemidos, e disse, ele está aqui. Eu não sei porquê, mas ele está aqui. E eu só vi uma palavra, eu vim passar seu aniversário com você. Recentemente, a minha esposa tinha que dormir no hospital para fazer uma bateria de exames, e ficou só eu, meu filho e minha filha em casa. Minha filha não gosta de dormir fora do quarto dela. Pode pôr para dormir com a gente na cama, ela não gosta. Quero a minha cama, ela que pede para dormir, eu quero ir dormir. E ela manda apagar a luz, que ela não gosta de luz.
É um anão, não é uma criança. E ela fala, eu quero. E se a gente deita do lado dela, ela fala, vai para lá, eu quero dormir. E aí o meu filho com 15 anos é diferente. Pai, posso dormir com você? Pode, põe seu colchão aí, filho. Quando deu de madrugada, eu ouvi um barulho na cozinha. Desci a escada. Quando eu olhei na geladeira, da escada da geladeira, tinha um homem de costa. Eu fiquei parado. Eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Não consigo te explicar, de fato. É o que Paulo fala, né? Mas eu fiz uma pergunta. Se você é de Deus, balança a cabeça uma vez. Se não for, eu já preparei para correr. Eu falei, é em paz a sua vinda? Você é de Deus? Ele... Eu falei, eita. Quem aqui gosta de ver anjo? Quem já viu? Quem quer ver? Eu tenho uma boa notícia, é possível. E uma má notícia, quem vê anjo vê demônio. É o mesmo reino, é o espiritual. E aí eu falei assim, eu vou voltar para a cama. Porque quando esse anjo aparece, ele traz uma mensagem, alguma coisa. Voltei. E adormeci. Quando deu mais de madrugada, meu filho acordou chorando. Pai! O que foi, filho? Eu vi um homem aqui. Eu falei, rapaz, você viu também? Sim, pai, eu vi um homem ali na porta. Posso dormir na cama? Eu falei, pode, filho. Como é que era o homem? Era um homem alto, todo branco. Eu falei, filho, eu vi ele algumas horas atrás. Que anjo é esse? Eu falei assim, é o mesmo. É o que apareceu em forma de criança em 2007. É o que apareceu em São Luís. E é o mesmo. Quando ele vem, ele quer falar. Vamos ficar quieto, que ele vai falar. Não sei o que aconteceu, irmão, nessa noite. Que ele não falou. Ele só queria dizer, estou aqui. A minha esposa chegou. E o meu filho foi falar, você vai falar com ele para voltar hoje. Como assim? Porque eu quero ver. Você vai falar com o anjo que eu quero ver ele. Ela nunca viu. Eu falei assim, eu não mando nele. Ele aparece a hora que quer, fala do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Veja, estou te contando alguns exemplos, são tantos. Mas todos os grandes homens de Deus tiveram grandes experiências. E a Bíblia está recheada dessas experiências. Quando você tiver uma experiência, você não vai conseguir dormir, comer. Você vai querer ficar só orando e chorando. Daniel só entrou na cova dos leões depois de ter tido uma experiência com Deus. Sadraque, Mesaque e Abedênego não puderam duvidar de Deus. Quando eles entraram na fornalha, eles disseram, esquente 7 vezes mais. Ninguém vai dizer um negócio desse, sem ter tido uma experiência. Jó só suportou a sua angústia, porque ele tinha uma experiência com Deus, por isso ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo não falava daquela maneira, não pregava do jeito que ele pregava, porque ele era inteligente apenas, porque ele tinha uma doutrina perfeita, ou porque ele memorizou vários versículos da Bíblia. Paulo era o que era, porque ele teve uma experiência. E uma experiência com Jesus em sua conversão. E por causa da sua experiência, Paulo sofreu açoites, naufrágios, perseguições, fome, sede, frio, e nem por isso ele pensou em desistir do ministério. E sabe por quê, irmãos? Porque ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus. O que nós precisamos para realizar as obras de Deus e não desistir no meio do caminho é de uma
experiência. Daquelas experiências que nos faz ficarmos semanas em lágrimas, em orações, jejuns, em nosso quarto. E sabe o que Paulo fala diante de toda a sua dor e sofrimento? Nada disso me perturba. Então agora estão batendo em Paulo, e sabe o que é que ele fala? Isso não me perturba. Estão perseguindo Paulo, sabe o que ele fala? Isso não me perturba. Prendem Paulo, ele diz, isso não me afronta. A experiência sempre é mais forte que qualquer coisa. Ver Jesus, ouvir Jesus, ter uma visão, ter um sonho, ter uma profecia, saber quem te chamou, saber quem te enviou, é a coisa mais poderosa que um crente pode ter. Eu amo o ensino, eu amo a teologia, mas se ela vir antes da experiência, ela vai matar o crente. A igreja primitiva, ela não nasceu em salas e seminários, mas teve tudo isso. Por isso que seminários e escolas tem que ser para crente maduro. O camarada vai para os seminários, ele não tem nem Jesus gerado nele. Quem gera Jesus na pessoa é a igreja. Seminário não forma pastor, seminário forma professor e teólogo. Quem forma pastor é o Espírito Santo. Quando Jesus é gerado no crente, agora sim, ele tem que crescer em graça e no conhecimento. Ele tem que ir para a sala de aula. Isso é o comum. Não antes disso. Nós temos a nossa escola. E chegava para nós, o camarada era assim, ó. Ah, esse menino está dando trabalho. Manda lá para a escola do pastor Hernani. Então a escola virou você quer agência de casamento, virou casa de recuperação de drogado, virou tudo menos uma escola de aperfeiçoamento cristão. Então, camarada que não prestava, o pastor mandava para nós. Está dando problema, manda para o pastor Hernani. Isso se repete. Quem entende o que eu estou falando? Quem compreende? Recentemente eu vi um testemunho poderoso de um muçulmano que aceitou Jesus. E ele aceitou Jesus, ninguém pregou para ele. Porque ele não deixava ninguém pregar para ele. Na Arábia Saudita, se você pregar para uma pessoa, para quem você está pregando, por lei ele tem direito de te matar. Então você corre o risco de tentar evangelizar uma pessoa e essa pessoa te matar. Então por isso ninguém evangeliza. Mas sabe como os sauditas aceitam Jesus? O próprio Cristo aparece para eles. Lá na Arábia Saudita, todo dia você tem testemunho de muçulmanos se convertendo porque tiveram sonhos e visões com Jesus. O Jesus aparece para eles. Como que uma pessoa dessa vai desviar? Quem entende o que eu estou pregando aqui? A igreja primitiva, ela nasceu de uma experiência com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, eles viram línguas de fogo descendo sobre eles. Assim ela nasceu, através de uma experiência. Agora, depois dessa experiência, ela alcançou a todos. E eles iam de casa em casa. No dia seguinte, temos a experiência da cura do coxo. Não temos prata, nem ouro, mas o que temos, te damos, levanta e anda em nome de Jesus. A experiência é uma explosão. A experiência ativa qualquer um em fração de segundo. Paulo caiu de um jeito e levantou de outro. Moisés foi para um deserto de um jeito e saiu de outro. Pedro, depois da experiência da traição, que Jesus aparece para ele e diz, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus enche a bola dele, Jesus aparece para ele. Ele agora nunca mais é fraco. Quando Estevão teve a experiência de, toca aqui, Estevão. Opa, Estevão, sai da zona. Tomé, Estevão não é com você. Quando Tomé teve a experiência de tocar nas mãos perfuradas, a dúvida foi embora na hora. O cristianismo nada é sem a experiência. O que faz de nós diferentes
é que nós atuamos no sobrenatural. Não somos bruxos, nem feiticeiros e nem magos. Não somos nada, mas temos o poder do Espírito Santo para andar sobre as águas. O poder do Espírito Santo para ressuscitar mortos. O poder do Espírito Santo para curar enfermos. O poder do Espírito Santo para subjugar os demônios. Temos poder, temos uma experiência. Um culto é uma experiência. Ninguém aguenta culto chato, enfadonho. O culto tem que ser uma experiência. Eu vou te dizer, seja bem-vindo à sua experiência. Quem pode dizer 3 vezes, experiência. Agora escute o que eu vou te dizer. Eu só estou te dando a introdução do livro. Deus levantou Israel com um objetivo. Sabia disso? Só um objetivo que Deus levanta a nação de Israel. Que foi revelar o único Deus ao mundo. Na época em que Deus levanta Israel, todas as nações da terra eram idólatras e serviam a mais de 5 deuses. E Deus queria ser conhecido no mundo. Então ele levanta Israel para manifestar o seu poder através de Israel. E a ideia era que, através de Israel, o mundo ia ver que não existe 1, 2, 5 deuses, existe só um Deus. Então veja, naquela época, Israel era a única nação que tinha um Deus sem face, sem nome, sem imagem e um Deus só. Então eles diziam, como vocês podem servir um Deus só? Qual é o nome do seu Deus? Qual é a face? Como é que alguém adora um Deus sem rosto? Então Deus levanta Israel, mas até o Egito, Deus era conhecido de palavras. Aí você se pergunta, por que Deus manda Israel para o Egito? Diz a Bíblia, para manifestar o seu poder. Por causa do evento do Egito, todo mundo pagão na época conheceu o Deus de Israel. Então agora escute isso. Isso é muito poderoso. Os deuses mudos e mortos, que atrás de cada deus tinha uma potestade, um demônio, assim como hoje. Esse povo orava para os seus deuses, não acontecia nada. Você tem a história do deus Moloque, nas terras de Moabe, em que as mulheres jogavam as crianças para esse deus, através dos Balaíns, o deus Balaque. E você tem essas histórias de deuses que nunca existiram, mas os demônios inventavam para ser cultuados. Então agora o Deus poderoso se revela através de uma nação. Um Deus que não tem face, mas que existe. Os deuses eram mudos, mas Israel tem um Deus que fala com eles. Os deuses não faziam nada pelos seus servos, mas Israel tem um Deus que os mantém 40 anos no deserto e provê todas as suas necessidades. Por 40 anos no deserto eles não plantam, não colhem, não tem fonte de água. A Bíblia diz que uma rocha andava com eles e toda vez que eles tinham sede, saía água daquela rocha. Um Deus que pode abrir a terra e engolir muros. Um Deus que pode rachar as maiores muralhas, que pode abrir o mar. E essa fama de Deus foi se espalhando no mundo pagão de então. Deus levanta Israel para fazer Deus conhecido. E agora, quando Israel vai contra seus inimigos, quando Josué avança Canaã, atravessa o Jordão, encontra a primeira cidade, que é Jericó, depois Ai. Eles não falam, lá vem Israel, com seus carros poderosos, seus soldados de 3 metros de altura, com suas lanças, seus ferros. Israel cheio das suas tecnologias, lá vem o exército perigoso de Israel.
Você já viu qual é o tamanho de um judeu? É tudo igual ao brasileiro, na média. 1,70 m é a média. Lá vem Israel grande, poderoso, imponente? Não! Agora, quando Israel avança contra os inimigos, eles não dizem lá vem Israel, eles lá vem o Deus de Israel. Eles não ouviram sobre Israel, eles ouviram sobre o Deus de Israel. Não era a fama de Israel que corria, era a fama do Deus poderoso que corria. Eles diziam: o Deus de Israel é vivo, o Deus de Israel fala, o Deus de Israel abre o mar, o Deus de Israel destrói o exército inteiro. Então agora, quando eles avançavam, eles diziam: lá vem Israel com seu Deus poderoso, lá vem Israel com seu Deus que abre o mar, lá vem Israel que derrubou as muralhas de Jericó, lá vem Israel com Deus que faz chover fogo. Tudo que aconteceu naquela época é que Israel teve o quê? Uma experiência com Deus. E não só ele, os pagãos também. Não sei se você sabe, boa parte dos egípcios foram com Israel para o deserto porque se converteram ao Deus dos escravos. Quem no mundo vai temer escravo? Lá vem Israel, a menor nação do Oriente Médio, de escravos pobres, sem força, sem arma, mas com um Deus poderoso. Por isso que Deus não escolheu uma grande nação para servir de testemunha. Ele escolheu uma nação pequena para que falasse dele. E agora eu tenho um negócio para te dizer. Olha que coisa poderosa. Escute isso. Assim como Deus levantou Israel para testemunhar sobre ele, das obras dele, dos feitos dele, ele levanta a igreja para testemunhar sobre Cristo. Da mesma maneira que Israel foi levantado para ser testemunha de Deus, dos seus feitos, de seu poder e experiências, Deus levanta a igreja. Sobre Israel, a Bíblia diz que ele era o Deus que falava no meio do fogo, o Deus que falava no meio da nuvem, o Deus que falava na sarça, o Deus que toma as mãos de um homem e mata 1000 homens. Foi assim que Deus ficou conhecido. Agora, lá em Israel dizia: lá vem o Deus de Israel. Mas Jesus diz assim: eu vou levantar a minha igreja. Eu vou levantar o meu povo, que vai ser minha testemunha. Assim como Israel testemunhou de Jeová, a igreja foi levantada para ser testemunha que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu de uma experiência sobrenatural, ele nasceu de uma virgem, ele viveu, fez milagres, morreu e ressuscitou, e a tumba não segurou, a pedra tinha rolado, ele agora está aqui hoje, ele enviou o Espírito Santo, a igreja foi levantada para testemunhar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. A missão de Israel era testemunhar as experiências que tinham com Deus. A missão da igreja é testemunhar a experiência que tem com Cristo e com o seu Espírito Santo. Então agora dizemos: lá vem a igreja. Lá vem a igreja. Enquanto Israel era obediente, nenhuma nação prevaleceu contra eles. E agora Jesus disse: levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Você entendeu por que você existe? E sereis minhas. A igreja foi levantada para impactar o mundo com a mensagem de Cristo. Assim como Israel foi levantado, a igreja é sobre Jesus, como Israel era sobre Jeová. A mensagem da igreja é: Jesus é o Senhor. Ele morreu pelos seus pecados e ele vai voltar. Ele cura os enfermos e expulsa os demônios. Essa é a missão da igreja. A igreja foi levantada para dizer: a morte não segurou, ele está vivo.
A igreja nasce de uma experiência. E essa é a mensagem da igreja. Tente fazer uma teologia sobre a ressurreição. Só tente. Quero ver. Tenta. Tente fazer uma teologia sobre o nascimento virginal de Jesus. Até hoje estão tentando dizer, como é que é a história de Jesus? 100% homem, 100% Deus, me explica isso? É onde a teologia esbarra, irmão. A teologia sempre vai esbarrar no inaudito, no inexplicável. E eu temo muito, e agora eu vou dizer com muito peso no coração. Eu estou falando isso. Infelizmente, nós estamos tendo um avivamento reverso. Vou te explicar. Nós estamos tendo um avivamento contrário. Está tendo um avivamento de volta às tradições, ao tradicionalismo. Vai para a internet e você vê um sem número de pessoas voltando para os pregadores tradicionais. Aqueles que não creem em quase nada. E eles são inteligentíssimos. São doutores. E eles vêm e prova para você que não existe falar em línguas. Eles vêm e distorcem a seu bel prazer, prova para você. E aí eu vi um dizendo assim, quando Judas ficou endemoniado, ele não saiu gritando. Ele foi e traiu Jesus, ele usa isso como base. Mas quando eu pego a história de Samaria, diz assim, que os demônios saíam aos gritos. E quando Jesus expulsava, eles chegavam aos berros. Em Gadara chegou um homem gritando, cheio de demônios. E aí o povo, infelizmente, por causa dos exageros do experiencialismo, nenhuma doutrina nasce do experiencialismo. A doutrina nasce da doutrina. A experiência provoca experiência e consistência. Os camaradas, através do experiencialismo, criaram uma doutrina. Esses dias eu vi um pregador adventista falando mal de arrebatamento, porque segundo ele, arrebatamento foi uma visão de uma menina. A igreja deles nasceu de uma visão de Ellen White. O cara está falando mal de arrebatamento. É a gota d'água. O outro lá, Joseph Smith, um anjinho com cara de bode apareceu para ele e deu a doutrina Mormon. Veja você que a experiência tem que ser regulada pela doutrina, mas a doutrina é depois, não antes. Quem entendeu o que eu disse? Quando Corinto teve experiência, veio Paulo trazendo a doutrina. Então, glória a Deus. Eu estou aqui para dizer que você vai ter uma experiência com Deus. Aqueles que dobram os joelhos para orar, recebem visitas de anjos. Eu estou aqui para dizer que a partir de hoje você vai orar e milagres irão acontecer. Eu estou aqui para dizer que paralíticos irão andar. Eu estou aqui para dizer que você é a igreja. E eles vão dizer, lá vem a igreja de Jesus. Lá vem o obreiro de Jesus. Lá vem o apóstolo de Jesus. Lá vem o discípulo de Jesus. Lá vem o pregador. Lá vem a testemunha de Cristo. Eu estou aqui para dizer que a sua vida nunca mais será a mesma. Te prepara, porque você vai ter uma experiência com Deus. Daquelas que você nunca mais esquece. E eu vou terminar. A segunda característica que fez a igreja avançar e não ser fraca. A primeira é que ela nasceu de uma experiência. Israel de uma experiência. A igreja de uma, os apóstolos de uma experiência. Por isso que a igreja atingiu todo mundo de então. Hoje, com tudo que temos, nós somos ineficientes. Estão aí dizendo que em 10 anos o Brasil vai ser totalmente evangélico. Já somos 40 milhões e só piorou o país. Ou seja, são os números. Está faltando em nós essas duas características. Porque teologia não falta no nosso país. Ainda mais agora com a internet.
os mestres estão em evidência. Você sabe que com a internet não tem mais gente anônima. A fama não é mais cara. A fama agora é barato. Não é verdade? E aí você não sabe o que é verdade, o que não é. E aí, acredita em quem? Então preste atenção. A segunda característica que fez a igreja nascer forte. Ô, irmão, bateram nos caras, pregaram no pátio do templo, prenderam eles. Eles estavam presos. Pedro, Tiago e João. De dentro da cadeia um anjo aparece, translada eles da cadeia. Não tirou, não quebrou a cadeia. E aí vai lá os fariseus atrás deles. Vai lá, quando chega lá a cadeia está fechada no cadeado, os guardas de fora e não tinha ninguém dentro da cadeia. Cadê eles? Os guardas, olha, estavam aqui. Sabe onde estão? De volta? No pátio. Qualquer um de nós ia aproveitar para fugir e não aparecer mais naquela cidade. Eles tinham acabado de apanhar, estavam na cadeia, foram soltos e voltaram para o mesmo lugar. A experiência que eles tiveram era muito forte. Que Deus nos dê essa experiência. Que a igreja volte a essa experiência. Que a igreja volte a crer. Além das bênçãos. Além só do conhecimento. Mas que ela volte a ter experiência com Deus. Sabe qual é a sua oração? Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Não sei como. Não sei que dia. Mas não me deixe sair desse lugar se a sua glória não for comigo. Mostra-me a tua face. Revela-me a tua voz. Eu quero ter uma experiência. Sabe, o movimento pentecostal foi grandioso. E por não ter a doutrina depois, começaram a fazer besteiras, culto a anjo e etc, um monte de coisa. E nasceu o neopentecostalismo, infelizmente. Mas não é porque eles fazem coisa certa de maneira errada, que nós vamos crer que não existe mais a coisa certa. Deus é um Deus que ainda aparece no fogo. Deus é um Deus que ainda fala de dentro do vento. Deus é um Deus que ainda dá sonhos e visões. Deus é um Deus de transferência de unção, que tira do espírito de um e transfere para o outro. Deus é um Deus do poder. O Deus da Bíblia é o Deus de hoje, não tem outro. Olha que coisa poderosa, Paulo disse, aonde eu vou, o Espírito Santo aparece. Para mim, eu não sei como que ele aparecia, mas ele aparece. E me diz qual é os sofrimentos que eu vou enfrentar. O Espírito Santo dizia, ó, lá você vai apanhar tantas vezes, vai ser preso, vai levar uma coça, e ele ia assim mesmo. A Bíblia diz que os discípulos eram transladados. Filipe foi transladado de um lugar para outro. Psh! E você só vê em filme de Jornada nas Estrelas. Eu estou falando disso. É impressionante como nós secularizamos a teologia hoje. Viramos liberais sem perceber. Não conseguimos crer mais na transcendência. Não conseguimos crer mais na experiência. Tem gente aqui que vai escrever para mim que você vai ter uma grande experiência com Deus. Você vai começar a enfileirar os doentes. Põe todos os paralíticos aqui. Agora vai levantando, levantando. Eu me lembro até hoje, a primeira grande cruzada que eu realizei em Friburgo. Tinha pelo menos uns 30 paralíticos, está no YouTube. Eu falei, põe todos aqui, todas as cadeiras. Eu falei, levanta e anda. Quem não tiver fé vai cair. Eu falei para os obreiros, põe ele de pé. E o obreiro foi pondo de pé. Uns andavam, outros caíam. Um andava, caía. Andava, caía. A maioria andou, alguns caíram. Eu já quebrei cadeira de roda. A mulher chegou num culto, tinha acabado de ganhar uma cadeira de roda de presente de aniversário, 22 mil reais. Com controle. Eu orei por ela. Ela andou. Eu falei assim, agora, o que você vai fazer com a cadeira? Está pagando a segunda parcela. E aí? Eu vou guardar. Aí vai. Chamei o diácono e falei, pega lá um pedaço de madeira maciça. O cara trouxe a madeira.
Irmão, eu debuiei no cacete. A cadeira inteirinha. Sabe, eu tive uma experiência com Deus depois de ler o livro de Smith Wigglesworth. O Smith Wigglesworth era assim que ele fazia as orações dele. Trazia o paralítico, ele virava a cadeira, vai andar, ele pá, chutava a cadeira. O cara já caía do outro lado, levantando e andando assim, ó. Ele chutava a cadeira e o cadeirante. O cara virava assim, anda em nome de Jesus, pá! Um dia eu fui numa cruzada de Morte Cerulo. Alguém pode falar o que quiser de Morte Cerulo hoje? Quando eu leio as coisas, ouço as coisas, eu me atenho na parte boa. O resto Deus cuida. Mas eu fui num culto, quando eu estou te falando de experiência, é isso. Eu tinha 16 anos de idade. Morte Cerulo estava ministrando em Goiânia. Eu cheguei e havia tanta gente naquele ginásio. E eu fui me espremendo, cheguei pertinho do púlpito. Morte Cerulo estava pregando. Daqui um pouco tinha perto dele um moço coxo. Sabe aquela pessoa com as pernas atrofiadas e ele andava com um toquinho assim, ó. E as pernas para dentro. Morte Cerulo olhou para o moço e disse: Let your eyes. Hã? Levanta. Eu falei, mas será que esse pregador é burro? É o quê? Todo mundo está vendo como não tem perna. Como é que ele está mandando eu levantar? Alguém chegou no ouvido do Morte Cerulo. Ele não tem perna. Morte Cerulo falou assim, não te perguntei nada. Só no coice. Levanta. Come here. Let your eyes. Eu lembro da fala até hoje. E o camarada olhou. Como levanta as pernas assim, gente? Para dentro. E ele deu um grito por último. Não! O camarada pegou os braços que era comprido e pôs assim no chão. E começou a fingir que estava levantando. E o Morte Cerulo falou, não! E o camarada foi ficando em pé, com os braços. E à medida que ele... Gente, o ginásio inteiro ouviu o barulho dos ossos. Fazia assim, ó. E o homem ficou em pé. Quando ele ficou em pé, Morte Cerulo disse, caminha. O rapaz agora começou, ele não tinha pernas praticamente. Sabe qual é o nome disso? Milagre criativo. Eu estava em Coxim, no Mato Grosso do Sul, veio um moço com óculos. E a hora que eu fui orar para ele, alguém disse, não se atreva, ele não tem olho. Eu falei, então Deus vai dar um. Será que nós cremos nesse tipo de experiência que Deus faz crescer um braço onde não tem? Porque com os apóstolos e com Jesus existia. Jesus colou a orelha de volta em Malcolm. Pastor, o senhor está doido mesmo? Não estou doido não, eu sou cristão. Essa é a Bíblia. É nós que nos secularizamos, nos tornamos lights. Esse é o cristianismo, gente. Coisa de doido. Coisa de maluco. Crente voa. Como é que você vai ser arrebatado se não souber voar? Você vai se encontrar com Cristo aonde? Responde para mim. Não aprende a voar para você ver. Quero ver, não aprende a voar. Vamos ver se você vai ser arrebatado. Na Bíblia os animais falam. Lembra da mula? O profeta burro que falou com o burro profeta? É a Bíblia, gente. Aí as pessoas começaram a falar, fanático, você vai, ó, se amoldando. Eu vim aqui para te dizer que o meu Deus é o Deus que batiza com fogo. O meu Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus da experiência. Te prepara aqui nessa igreja. Vocês vão ver mortos ressuscitando, vocês vão ver paralíticos andando, vocês vão ver cegos enxergando. Tem pastores aqui, te prepara, irmão. Chega de uma vida ministerial frouxa. É hora do sobrenatural, é hora da experiência. Deixa eu te falar, o mundo não será impactado mais por grandes pregadores. O mundo não será mais impactado pelo púlpito. Deus vai começar lá. Há uma unção sobrenatural aqui agora.
Há algo sobrenatural aqui agora. Deus está levantando profetas, evangelistas, mestres, apóstolos aqui agora. Eita, tem gente recebendo o manto de prodígios e milagres agora. Eita, irmão, aproveita esse momento, que é em momento como esse. Quando eu vi aquele paralítico levantar e os ossos estalarem, eu olhei para Morcerulo e me apaixonei, não por ele, quero nem saber dele, mas o que estava nele, o depósito de Deus na vida dele eu queria. Tem gente que não acredita nisso, tem problema. É igual você pôr um prato de comida e o cara falar, não gosta, não tem problema, eu gosto, dá para mim. Quando alguém falar para você que não acredita em transferir a instrução, não tem problema, deixa para mim que eu acredito. Eu estava em Curitiba, em 1998, e me disseram que Morcerulo estaria pregando no Minas Center em Belo Horizonte. A única coisa que veio na minha cabeça foi a experiência que eu tive de ver aquele milagre diante dos meus olhos. Aquele moço sem perna ficar em pé. Eu falei, irmão, nunca tinha pregado para mim sobre transferência de unção. Mas eu já amava a unção da vida daquele homem. Escuta, eu peguei o ônibus da Cometa, 15 horas de Curitiba a Belo Horizonte. Me acampei, porque eu não tinha dinheiro, me acampei no pátio. E todo dia eu era o primeiro a entrar. Eu queria que Morcerulo orasse por mim, mas o segurança não deixava. Então um dia Morcerulo estava pregando. E o único momento que ele estava vulnerável era na hora que ele estava pregando. Eu queria o depósito de Deus na vida dele, porque não é dele. Eu não estou invejando o ministério dos outros. O que é dele, o que está nele não é dele, é da igreja. Eu não estou nem aí para os carros que ele tem, a fama que ele tem. Eu quero é a unção, o depósito de Deus nele, não é dele. Tudo que você tem é para ser compartilhado. Tudo de Deus em você não é para você. Você não pode reter em si, tem que compartilhar. Tem pregadores que não compartilham por causa do ego. Ele não quer que outro faça o que ele faz. É ego. Irmão, eu aprontei um corridão, tinha 8.000 pessoas. E subi em cima do palco. E olha que o segurança menos percebeu, eu já estava em cima de Morcerulo. A hora que eu fui tocar nele, tinha um tapete igual a esse, eu escorreguei. E a hora que eu escorreguei, eu segurei no paletó dele, e ele puxei ele para cima de mim. E caiu eu e Morcerulo em cima do palco. 8.000 pessoas. E a hora que eu caí, segurei na perna dele, o segurança veio, pegou na minha e ficou puxando assim. E o Morcerulo, my God! Toda vez ele passava, nos 3 eu dizia, pray for me. Pray for me. Please. O segurança só metia a mão na minha cara. Pá! Quando estava eu ali, ele lembrou. Ele disse, segurança, deixa, que eu sei o que ele quer. O que ele quer não é meu. Eu tenho que dar. Eu saí de Curitiba e vim em Águas de Lindóia, porque eu amo o ministério de um irmão, chamado John Piper. Eu queria ter o dom para ter a sabedoria de interpretação da palavra, a sabedoria do ensino. E John Piper ministrou muito. Eu vim com o carro. John Piper estava pregando, eu fiquei no palco. Parei. Quando ele desceu, eu parei na frente. Falei, pray for me, please, now. Ele disse, ok. Ele me abraçou. E ali sentimos tremendamente a unção de Deus. Por 3, 4 minutos e ele foi embora. A partir desse dia, tudo que eu comecei a examinar nas escrituras parecia que a letra ficava grande. A unção que você respeita, você recebe.
São dias como esse que a nossa vida fica marcada. Está indo lá agora. Tem fogo descendo naquela cabeça. Ó, tem uma corrente de fogo passando de cadeira em cadeira, você vai sentir. Dons estão sendo distribuídos aqui agora. Não precisa eu dizer o que você tem que fazer, eu não quero sugestionar sua fé. Não quero sugestionar sua unção. Eu quero que você seja tocado na sua medida. Pega. Pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo, pega a glória, pega, segura. Segura. Ele está transferindo dons, unção, ministérios. Aquece. Oxanda rebate sodocou rabate. Checou, traz esse rapaz aí para mim. Remocou de cá, terebasto de cas. Rossocou da mate, calamá. Aqui tem um profeta nascendo. Ah, não acredito nisso, tem problema não. Passa o prato para outro que ele come a sua parte. Irmão, beba a porção daquele que não quer beber. Beba dobrado. Chocorabacate. Debecaço do condalamá. Cheio. Vai bebendo, vai se enchendo de fogo. Vai se enchendo, cheio. Cheio, tem fogo descendo, tem unção, tem dons sendo derramados. Tem gente sendo curada, restaurada e recomeçando. Rebas! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por... Vai ficando em pé e recebendo. Tem câncer caindo por terra agora. Eu quero que todos que estão doentes venham à frente. Continue a unção. Todos que precisam de cura venham à frente. Chocanamados. Chebaquecerecandama. Choquecama, torocos de cantalabás. Sorecanda de cantalambá, torocas. Trepo chocou de cantalambás, serecalabás. Cherebe cantalabás, sorecantalabás. Surocora calabás. Xerecantalabás. Chororocandalabás. Calamadere cantalabás. Põe a mão onde você precisa da cura. Continue no processo da unção. Continue no processo da unção. Há uma unção muito forte, muito poderosa aqui agora. É essa experiência.
Tem câncer saindo aqui agora. Tem doença saindo aqui agora. Não há nada igual. Não há nada melhor. Seja curado agora. A que se compara esperança viva em tua presença. Eu provei e vi O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Seja curado, tocado, receba dom, unção. É o desejo do teu coração. Receba agora. Sermos inundados por Levanta as suas mãos. Senhor. Você vai sentir as suas mãos formigar e aquecer. Eu digo isso porque é o que eu senti. Você vai sentir pegar fogo na sua mão. Clame a Deus por uma experiência. A segunda característica é poder. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja nunca operou sem poder. Precisamos da experiência e do poder. E é claro, boas escolas de ensino que alinham tudo isso, mas sempre vem depois da experiência, nunca antes. Há muita unção aqui agora. Tem gente sendo curada agora. Você receba a cura. Que os surdos ouçam agora. Que o cego enxergue agora. Que o câncer saia agora. Tem dons sendo transferidos, distribuídos aqui agora. Levanta as suas mãos. Diga: Senhor, me deu uma experiência muito forte e profunda. Uma experiência
sobrenatural. Os que precisam de cura, põe a mão no local onde você precisa. E essa doença está sendo queimada agora. Receba a cura agora. Receba o milagre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem câncer saindo agora. Diabetes, artrite, artrose, osteoporose. É muito forte aqui, gente. Eita! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Olha para mim. Irmãos, antes de eu passar ao pastor Alberto, deixa eu falar uma coisa. No final do ano, de 12 a 17 de novembro, nós vamos ter de novo em Araxá, o pastor Alberto vai estar lá comigo, a nossa escola de profetas. São 6 dias, de segunda a sábado. São 11 pregadores. E o título, o tema da escola esse ano é Impartation, que significa transferência de unção. Por que é tremendo? Porque o tema desse ano é: todos os 11 pregadores que estarão lá vão transferir unção. Olha, são 6 dias, R$1.100, com tudo incluso. Por 6 dias, ó, na pousada que nós estamos aqui é R$400 por dia, com café da manhã, almoço e janta. Pense você, R$1.100 por 6 dias, com almoço, café da manhã e janta. Busca você no aeroporto, chegada e leva para o local do evento. E com todo o evento incluso. Você não está pagando R$1.100 para ir na conferência, igual tem gente que diz R$1.100 para uma conferência. Você não está pagando R$1.100 para a conferência. Você está pagando R$1.100 para comer e dormir. É difícil as pessoas entenderem isso. Se você fosse ficar 6 dias numa cidade turística igual Araxá e pagasse hotel por 6 dias, e mais almoço, janta e café da manhã, pense você. E mais a conferência. Então vou te dar um conselho. Pega junto com o pastor Alberto, faça uma caravana, vá com ele. Araxá vai dar 600 quilômetros daqui. Faça a sua inscrição, invista no seu ministério, invista numa experiência, invista em algo. Pastor, quem são os pregadores? São bastante. Tiago Bruné, Lucim Barreto, Luciano Subirá. São 11, irmão. Luiz Hermínio não está nessa, teve na passada. Mas são muitos pregadores. São 11 pregadores. Louvor, Morada, Marcos Salles. É tanta gente boa e cheia de unção. A unção que você respeita, você prospera. Se você fizer pelo site, você pode fazer até em 12, 24 vezes. 12 vezes pelo site. Quer anotar o site? missãovem.com. É um investimento. Vale a pena. Vai com o seu pastor. Eu creio que eu não vim aqui para fazer barulho. Eu vim aqui para deixar uma inquietação em você. Porque muita gente foi curada aqui agora. Mas não é só isso. Porque a cura é menos importante do que a unção. Tem gente que é curada e não tem uma experiência. Tem gente que é curada e nem aceita Jesus. Mas a experiência, eu vim aqui para te trazer uma inquietação. Você vai ficar inquieto depois de hoje. E essa é a minha ideia esse ano. Inquietar a igreja para viver o mais de Deus. Para entrar em águas profundas. Águas profundas. Amém? Eu não posso terminar sem fazer o apelo. Quem aqui nessa noite quer entregar a sua alma e a sua vida a esse Jesus tão lindo, tão poderoso? Levanta a mão onde você está, que eu quero orar por você. Tem alguém que quer fazer isso? Temos lá, tem pessoas. Tem mais? Levanta a mão bem alto. Os obreiros da igreja, vai lá onde estão essas pessoas com a mão levantada. Fica com a mão levantada.
Tem uma senhora lá atrás, tem um rapaz ali. Faça confissão com eles. Irmãos, olha para mim. A unção que você respeita, você prospera. Pastor Alberto, vem aqui, querido. Vem aqui todos os pastores. Tem algo muito forte aqui nessa noite. Os obreiros, pastores. Eu transfiro agora. Compartilho do meu unção, do meu ministério sobre a vida do pastor Alberto. Essa igreja nunca mais será a mesma. Receba a mesma unção. Receba a mesma unção. Receba a mesma unção. Receba a mesma unção. A mesma unção. Receba 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 a mesma unção. A mesma unção. Receba a mesma unção. Chocorabaqué da Abas. Agora eu não sei quem vai terminar o culto, porque receba a mesma unção agora. Uma cura e a unção. Receba agora. Recados, remacadeca. Quando o culto terminar, eu estou lá. Agora olhe bem. Posso te dar uma dica? Todo o nosso material lá é profético, especialmente aquelas duas escolas. Os livros não preciso nem falar. Isso é um investimento que você vai fazer esse ano na sua vida. Passa no cartão, vai lá e faça qualquer coisa, irmão. Mas invista. Porque o negócio aqui está forte, está forte, está forte. Aleluia! Ora, baixerianda, labá, sorianda, labá.